Vamos ver agora um exemplo de classificação multirótulo. Só lembrando, a classificação é um tipo de aprendizado de máquina supervisionado e a gente tem a classificação unirótulo e a classificação multirótulo. Multirótulo significa que um rótulo pode ter nenhum ou mais de um rótulo simultaneamente. Um exemplo pode ter um ou mais rótulos simultaneamente. Nós não temos no Scikit-Learn bases multirótulo dentro do Scikit-Learn Datasets. Então a gente vai pegar essa base LoadDigit e a gente vai usar essa base para fazer artificialmente uma base multirótulo. Vamos ver como funciona isso. Os exemplos dessa base são dígitos escaneados, vamos dizer assim, manuscritos, e a gente tem que interpretar. O rótulo dele normalmente é o que o dígito representa. Aqui a gente vai artificialmente adicionar algumas classes para utilizar no nosso processo. Primeiro vamos carregar aqui o dataset e plotar as 10 primeiras imagens. Vamos colocar aqui from scikit-learn.datasets import load digits. E aqui a gente vai colocar os digits. E vamos imprimir o shape deles, digit.data.shape. Vamos também já colocar aqui um plot, o pyplot, para imprimir os 10 primeiros exemplos em range 10. Vamos plotar aqui ponto match show digits ponto images ponto plot show. Vamos ver. Aqui a gente vê que o shape é 1797 por 64. Então nós temos 1797 exemplos e cada exemplo tem 64 características. Essas características são os pixels das imagens. E aqui a gente tem a intensidade deles. Da mesma forma que eles podem ser vistos aqui em preto e branco. Vamos agora ver o Y-shape, o shape do X e do Y. Vamos lá. Digits.data e digits.target. X.shape e Y.shape. Esse aqui é o shape que a gente tem deles. A gente vê que tem 1797 exemplos, 64 características, mas a gente só tem um rótulo para cada exemplo. O que nós vamos fazer é criar rótulos artificiais para fazer o exemplo de multirótulo. Então vamos criar os rótulos artificiais aqui. Vamos chamar aqui de y novo, é o novo y que a gente vai criar, com um numpy .c, a gente vai fazer uma cópia, só que a gente vai colocar assim, para todos que o y for maior que 5, eu quero verdadeiro, e eu quero que o módulo, aqui eu vou pegar todos os valores ímpares também para criar, e vamos ver aqui como fica
esse nosso y novo. Vamos colocar transposto para ficar mais fácil de ver. Veja que os ímpares a gente já tem marcado aqui embaixo. E os valores grandes são 1, os valores pequenos são 0. Né? Tudo que é menor ou igual a 5 é 0, maior que 5 é 1. Então agora a gente tem um y, vamos colocar o shape dele aqui, ó. Aqui, ó. Y novo, ponto shape. Esse y novo, ele tem duas colunas. Então, para cada exemplo, eu tenho 2 rótulos e eu quero treinar um classificador que consiga simultaneamente ser treinado para esses 2 rótulos. A regressão logística não consegue fazer isso. Ela não é preparada para multirótulo. A gente precisa de um classificador específico para multirótulo. A gente ainda não falou do classificador do vizinho mais próximo, mas nós vamos usar aqui o vizinho mais próximo e no próximo vídeo a gente vai explicar como ele funciona. Isso aqui, neighbors import neighbor classifier. Aqui a gente vai criar um modelo igual a gente fazia anteriormente, só que vamos criar um neighbor classifier. O nosso modelo a gente vai treinar com o x, todas as características, e o nosso y novo, que a gente quer treinar ao mesmo tempo para os 2 rótulos que cada amostra tem. Nesse caso artificial, todos os exemplos têm 2 rótulos. Mas um exemplo real, ele pode ter de 0 até 2 ou 0 até n rótulos. Vamos predizer aqui, nosso y_pred. A gente vai usar um modelo.predict. E a gente vai predizer com todos os dados também. E aqui a gente vai ver qual é o resultado do y_pred. Veja aí que ele também está calculando 2 rótulos simultaneamente. O vizinho mais próximo, o K-Neighbors Classifier, ele faz isso já por padrão. Agora vamos ver as métricas, como que funcionou, se foi bom ou ruim isso daqui. Vamos lá. From sklearn.metrics import accuracy score. E agora a gente vai calcular a acurácia para cada um dos rótulos. A acurácia dos números grandes, a gente vai colocar aqui, accuracy score para y maior que 5 e y_pred, todos os exemplos da primeira coluna. Aqui a gente vai fazer quase a mesma coisa, só que aqui a gente vai colocar ímpares, o accuracy score dos ímpares na segunda coluna, e aqui a gente coloca a impressão dos 2. E aqui, vamos ver, está aqui a acurácia impressionante, muito alta, e depois a gente vai ver por que é. Agora, eu preciso saber se esse classificador ele é bom para os 2 ao mesmo tempo. Olhando separado, eu poderia treinar 2 classificadores, cada classificador fazer o cálculo de 1. Então eu preciso de uma métrica específica para multirótulo. Essa métrica, uma métrica bem comum, uma métrica bem utilizada, é Hamming-Loss. Tem mais de uma métrica, mas aqui a gente vai utilizar a métrica Hamming-Loss para verificar como que foi o desempenho desse nosso classificador. Vamos colocar aqui, ó, erro Hamming-Loss
y novo com o nosso ypred. E aqui a gente manda imprimir o erro. A gente vê aqui o Hamming loss bem baixo, porque a classificação dos dois foi alta. Vamos observar aqui, o Hamming loss é uma medida que calcula a distância entre os pontos de predição e o ponto do rótulo real. A gente vai voltar nessa parte futuramente. Esse aqui foi só um exemplo introdutório para mostrar como poderia ser a classificação multirótulo. No próximo vídeo a gente vai ver a generalização baseada em instância, e o exemplo que a gente vai estudar é o classificador do vizinho mais próximo.